São 18 horas. Em sintonia com os amigos espirituais e ainda nesse clima festivo, pelos 45 anos desta Casa Espírita, o Lar Fabiano de Cristo, que tem como objetivos principais a caridade, o esclarecimento e o amparo espiritual, vamos refletir hoje sobre o capítulo 14 do Evangelho segundo o Espiritismo, Honra a teu pai e a tua mãe, o item 3, piedade filial. O mandamento honra a teu pai e a tua mãe é uma consequência da lei geral da caridade e do amor ao próximo, pois não se pode amar ao próximo sem amar aos pais. Mas o imperativo honra encerra um dever a mais em relação a eles, que é o da piedade filial. Deus quis mostrar com isso que é preciso acrescentar ao amor o respeito, a estima, a submissão e a condescendência, o que implica na obrigação de cumprir para com eles, de uma maneira mais rigorosa ainda, tudo o que a caridade determina em relação ao próximo. Esse dever se estende, naturalmente, às pessoas que se encontram no lugar dos pais e que terão maior mérito quanto menos obrigatório for o seu devotamento. Deus sempre pune de uma maneira rigorosa toda violação a este mandamento. Honrar pai e mãe não é simplesmente respeitá-los, é também cuidar das suas necessidades, proporcionar-lhes o repouso na velhice, rodeá-los de solicitude, como fizeram por nós em nossa infância. Principalmente com os pais sem recursos, é que se demonstra a verdadeira piedade filial. Satisfarão a esse mandamento aqueles que acreditam fazer um grande esforço, dando-lhes o estritamente necessário, para não morrerem de fome, enquanto eles mesmos de nada se privam? Relegando-os aos piores cômodos da casa, apenas para não deixá-los na rua, enquanto para eles são reservados os melhores aposentos, os mais confortáveis? Isto quando não o fazem de má vontade, sendo os pais obrigados a pagar o que lhes resta da vida com a carga cansativa dos serviços domésticos. É justo que pais velhos e fracos sejam servos dos filhos jovens e fortes? A mãe lhes teria cobrado pelo leite quando ainda estavam no berço? Acaso teria contado suas vigílias quando eles estavam doentes ou seus passos para proporcionar-lhes o cuidado necessário? Não é apenas o estritamente necessário que os filhos devem aos seus pais pobres, mas também o máximo que puderem, as pequenas alegrias do supérfluo, as amabilidades, os cuidados carinhosos, que são apenas os juros pelo que receberam, o pagamento de uma dívida sagrada. Essa é a única piedade filial aceita por Deus. Infeliz, portanto, daquele que esquece a dívida para com aqueles que o sustentaram em sua fragilidade infantil, que além da vida material, lhe deram também a vida moral e que frequentemente se impuseram duras provas, duras privações para lhe assegurar o seu bem-estar. Ai do ingrato, pois ele será punido com a ingratidão e o abandono, será ferido em suas mais caras afeições, algumas vezes desde a vida presente, mas certamente em uma outra existência, na qual sofrerá o que tiver feito os outros sofrerem. Alguns pais, é verdade, descuidaram dos seus deveres e não são para os seus filhos o que deveriam ser, mas cabe a Deus puni-los e não aos filhos. Não cabe a estes reprová-los,
porque talvez eles mesmos mereceram que assim fosse. Se a caridade estabeleceu como lei que devemos pagar o mal com o bem, ser indulgente para com as imperfeições alheias, não maldizer o próximo, esquecer e perdoar as ofensas e amar até mesmo os inimigos, quão maior não é essa obrigação com relação aos pais? Os filhos, então, devem tomar por regra de sua conduta para com os pais todos os preceitos de Jesus referentes ao próximo e lembrar que todo procedimento condenável em relação a estranhos, mais condenável se torna quanto aos pais. O que poderia ser apenas uma falta no primeiro caso, pode tornar-se um crime no segundo, porque neste a falta de caridade junta-se à ingratidão. Queridos amigos, que neste momento refletem junto conosco neste espaço virtual. Hoje contarei uma pequena história que não foi tirada de nenhum livro, aconteceu realmente e que podemos com certeza incluir na piedade filial. O filho nos conta: ele, a mãe e mais 2 irmãos, quando bem pequenos, foram abandonados pelo pai, que decidiu constituir outra família em uma cidade distante. Esse senhor nunca mais apareceu e nem se preocupou com a primeira família. O filho que narra essa história familiar diz que sofreu na infância, sentia falta daquele pai para ler uma história antes de dormir, para jogar bola, para levá-lo na escola, para estar junto nos aniversários. Sentiu muita falta de um abraço paterno. O tempo passou e esse menino transformou-se num homem e num pai muito amoroso. A velha mãe teve uma doença degenerativa e ele levou-a para sua casa para cuidar. Quando então alguém da outra família do pai o procura para dizer que seu pai estava num grau adiantado de Alzheimer e que eles não o queriam ou não podiam cuidar. Foi então que os irmãos o criticaram. Nosso pai nos abandonou na infância e agora você vai acolhê-lo? Todavia, ele diz: todo o amor que eu não tive, vou dar agora a ele. Já cuido da mãe, posso também cuidar do pai. Com essa atitude, ele está tendo caridade e gratidão, e certamente fechando um ciclo de mágoas, pois o perdão transforma o ser humano para que, numa continuidade em outra existência, as vidas de todos estejam no alinhamento do amor. E a melhor maneira de honrar pai e mãe é sendo pessoas melhores do que eles conseguiram ser. Certa vez, o Mestre Jesus disse: reconcilia-te com o teu adversário enquanto estás no caminho com ele. Imaginem, meus irmãos, se esse adversário é um pai ou uma mãe. Nesse momento, com certeza, o mundo espiritual se alegra em júbilo. Então, que a paz do Mestre fique com todos nós e que possamos nos esforçar nessa prática do amor filial, da piedade filial. Que assim seja.